Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer, beleza galera? O Botafogo perdeu para o Itabaiana e agora entrou na zona de rebaixamento, né galera? 17ª colocação, primeiro time na zona de rebaixamento é justamente o Botafogo, depois dessa derrota para o Itabaiana, né galera? E o pior é que foi o pior jogo do ano do Botafogo, né? Um verdadeiro desastre em todos os sentidos, essa partida contra o Itabaiana, que nos deixa desesperados, porque não temos mais perspectiva nenhuma de vitória com esses pereba jogando futebol, né, galera? E para piorar, a janela só abre dia 10 de julho, ainda faltam 9 dias para a janela abrir. Ainda falta muito tempo, a gente vai ter mais um jogo que é contra o São Bernardo, sem poder contratar ninguém. O São Bernardo é o próximo adversário do Botafogo. O São Bernardo venceu e a gente não vai poder contratar ninguém porque a janela só abre lá na segunda-feira que vem, eu acho. Segunda-feira que vem, não, na outra. Acho que é dia 10, né? Dia 10 é terça, quarta-feira que vem ainda. Então vai demorar muito ainda para o mercado abrir, né? Então o Botafogo aí não tem nem como se reforçar e vai ter que manter esses pereba. Quando abrir a janela, a gente vai ter que se livrar da maioria desses pereba, né? Não tem como manter esses jogadores aí no elenco do Botafogo, boa parte deles, né? Tem que mandar embora e contratar, se possível, um time novo. Contrata logo um time novo, porque não dá para manter com esse time aí. São 10 partidas, uma pior do que a outra, né? Para fechar com a chave de ouro essa derrota para o Itabaiana, que fez o Itabaiana ultrapassar o Botafogo. O Botafogo vai enfrentar ainda o Lanterna Anápolis, e eu tenho receio do Botafogo ressuscitar o Anápolis, né? Ressuscitou o Guarani, ressuscitou o Figueirense, ressuscitou o Itabaiana e vai ressuscitar o Anápolis, porque o Botafogo só ganhou, sabe de quem? Só ganhou dos que estão atrás dele, tirando, obviamente, o Anápolis. Só ganhou do Confiança, só ganhou do Retrô, que está atrás do Botafogo. Então o Anápolis tem grande chance de vencer o Botafogo se permanecer com esses pereba aí no elenco do Botafogo, né? Que fizeram uma partida ridícula mais uma vez contra o Itabaiana. Então o Botafogo, eu acho que nem do Anápolis a gente é favorito para vencer, né, galera? Então o mercado só abrindo dia 10. O jogo, pelo menos contra o Itabaiana, contra o Anápolis, a gente vai ter reforço. Se a diretoria trabalhar, já tem que ter jogador aí fechado com o Botafogo, né? A diretoria já tem que ter jogadores fechados para anunciar assim que abrir o mercado. Dia 10 abre o mercado, já anuncia os reforços. Então tem que trabalhar esses 9 dias que faltam aí, né? Que hoje é dia 1º. Falta aí 9 dias, ou seja, quinta-feira que vem, que vai essa quinta-feira, essa quinta-feira mesmo que vem, é que vai abrir o mercado, né, galera? Então, essa quinta outra vai abrir o mercado. Então, o Botafogo já tem que fechar, correr atrás de jogadores, né? Tem que correr atrás de jogadores, porque a partida contra o Itabaiana mostrou que não tem mais condição nenhuma de boa parte dos jogadores permanecerem no time, né? Michel Fracaro é um dos que permanece, mas Lucas Lopes tem que ser dispensado, né? Porque é só assim para ele não ser escalado, é só dispensando o Lucas Lopes para ele não ser escalado, porque se manter esse jogador, não importa que a gente pode contratar Cafu, né? Cafu pode voltar a jogar futebol, pode ser contratado um jogador do nível de Cafu que vai ser reserva para Lucas Lopes, né? Porque ele não sai para ninguém, esse Lucas Lopes, o pereba maior do mundo, é um jogador que mais maltrata a bola e não sai do time. A dupla de zaga também não foi boa, André Robles e Wendel Lomar, batendo cabeça, né? Felipe Borges, pelo menos é melhor do que Evandro, mas também não é muita coisa, né? Não é muita coisa, que veio aí da Série D, eu acho, né? Foi do Água Fria, não foi da Água Santa, quer dizer que ele veio. Eu acho que foi isso. Não é, mas é melhorzinho do que Evandro, né? Porque pior do que Evandro só existe um jogador no mundo, que é Lucas Lopes, né? O nível dos laterais que a gente tem é um pior do que o outro. Duas desgraças, e não é à toa que a gente tá na zona de rebaixamento por causa desses dois pereba, né? E Thalisson não jogou também nada. Caio, o que veio do Flamengo, jogou muito melhor do que Thalisson. O Balão deveria ter entrado, né? Pra gente ver como é que tá o Balão. Mas o homem não consegue se livrar desse Thalisson, né? Não consegue se livrar. E quando faz substituição, em vez de colocar os meio de campo para fortalecer o meio de campo, ele enche o time de atacante, né? Botou uns 5 atacantes no jogo.
Um pior do que o outro, um mais inútil que o outro, né? E não faz gol em ninguém, não ameaça ninguém. É um arame liso o Botafogo. O único chute perigoso que deu, que eu me lembro, foi o de Guilherme Santos, né? Que chutou lá no primeiro tempo, chutou, o goleiro fez uma defesa. Depois o Guilherme Santos saiu, porque também foi a única coisa que ele fez. Acho que ele se machucou, né? Só assim também para ele ser substituído, só se machucando. E o único ataque foi esse do Botafogo perigoso. Do resto, botar 50 atacantes que não vão fazer nada, né? Porque não tem que ter meio de campo para criar jogada. Aí o Botafogo não tem meio de campo. Então, não tinha como vencer. Pelo menos o Caio Lopes foi bem, né? Jogou bem. Aí, Guilherme Santos, uma merda. Guilherme Santos deu chute perigoso, mas do resto, uma merda, né? Uma merda. Há muito tempo que só faz enganar, só faz dar dor de cabeça pro torcedor do Botafogo, né? Porque não corre. Deu um chute, até que enfim ele deu um chute fora da área, certeiro, né? Mas o goleiro defendeu, né? O toque não toca, não corre, não marca, não faz nada, não arma uma jogada, não dá um drible bonito, não dá uma enfiada para deixar o cara na cara do gol, nada. Guilherme Santos, uma verdadeira fraude, né? Uma verdadeira fraude. Aí Rodrigo Alves voltou a ser Rodrigo Alves, tinha jogado bem esses jogos aí para trás. Aí foi suspenso, né? Não jogou contra o Caxias, voltou o Rodrigo Alves do começo do campeonato, né? Só fazendo merda, matando todas as jogadas. O gol do Itabaiana foi justamente um erro dele, coisa que ele já fazia no passado, entregando um contra-ataque. E voltou a ser o velho Rodrigo Alves, né? Não fazendo nada, só fazendo lambança, querendo passar por dentro dos jogadores, caindo, cai, simulando falta, que é a coisa que ele mais faz certa no mundo, né? É simular falta. A única coisa certa que ele faz. E como é uma coisa certa que ele faz, o juiz não vai marcar falta, né? Porque é simulação. Não marca, aí ele sempre perde a bola e o Botafogo sempre se prejudica com esses jogadores. E aí Henrique Dourado saiu na hora do intervalo, saiu inexplicavelmente, parece que decisão do auxiliar técnico que estava em ligação com o treinador, né? O treinador é que mandava, a verdade é essa, tem nada de auxiliar técnico, ele estava no telefone com o treinador, e saiu porque o campo estava pesado e precisava de um jogador mais lento, como o Denilson, né? Como se Denilson fosse lento. O pereba do Denilson que não consegue nem chutar na direção do gol quando a bola está no pé dele, como se esse pereba fosse rápido, né? Como se esse pereba do Denilson fosse rápido, mais rápido que o artilheiro do time, Henrique Dourado. Então, injustificada a substituição, coisa de treinador ridículo, que tem que ser demitido, né? Vamos ver se ele vai ser demitido aí durante o dia, mas tem que ser demitido, não tem que ter pena desse treinador idiota do Botafogo, Márcio Fernandes. Tem que ser demitido. Pode até trazer Pisa, né? Eu que não gosto de Pisa, que acho o Pisa limitadíssimo, mas talvez ele nos salve desse rebaixamento, né? Porque sempre teve trabalhos bons no Botafogo, embora quando chega na hora do vamos ver, ele faça merda atrás de merda, né? Mas durante a fase de grupo, a primeira fase, ele sempre vai bem. Então contrata logo o Pisa e manda esse Márcio Fernando embora, né? E do outro lado, o João Diogo, né? Que entrou no lugar de Guilherme Santos, eu acho. Foi no Guilherme Santos que ele entrou. Tirou o Igor Maduro, que estava de ponta, uma coisa inexplicável também, o Igor Maduro de ponta ali no começo do jogo. Aí, quando o Guilherme Santos se machucou, o Igor Maduro foi para o lugar de Guilherme Santos. E João Diogo entrou no lugar de Guilherme Santos, foi para a ponta no lugar de Igor Maduro, né? Que Igor Maduro foi recuado para o meio de campo. Uma coisa inexplicável, o Igor Maduro de ponta, né? Maluquice desses treinadores que querem inventar a roda. Parece que não dá para entender o tanto de porra louquice que tem no Botafogo, né? Que era Denilson no lugar de o Zago também tem essa mesma Denilson no lugar de Henrique Dourado. Henrique Dourado era reserva para Denilson. É umas maluquices que só esses treinadores são gênios, né? Do selo CBF, esses treinadores conseguem o currículo do selo CBF para ser treinador. Só esses homens que entendem essas maluquices, né? Aí, tirando essa maluquice de Igor Maduro na ponta, vamos para João Diogo, que entrou no lugar de Guilherme Santos. Entrou meio atrapalhado, né? Que o campo também estava molhado, não estava atrapalhando. O campo já é ruim, molhado. Dificultou, na verdade, facilitou a perebagem do Botafogo, né? Facilitou a perebagem do Botafogo e dificultou qualquer forma mínima de jogar futebol do time do Botafogo, que já são pereba, com o campo molhado, aí a perebagem se acentua, né? Mas, pelo menos, ele teve vontade, teve raça, foi para cima, né? Perdendo muitas bolas, mas
foi, né? Os outros que entraram, Nandinho, Silvinho, não sei o que, Canelas. Vale nem a pena comentar sobre esses pereba que entrar, né? Porque são zero à esquerda. Os titulares já são zero à esquerda, imagine os reservas, né? Não vale nem a pena comentar sobre isso, né, galera? Então foi isso. Agora a gente tá aí na zona de rebaixamento, estamos na zona de rebaixamento por causa desses incompetentes, esses vagabundos, o que já era previsível desde o terceiro jogo contra o ABC, né? Depois, aquele jogo contra o Confiança, a gente jogou mal, mas fizemos 3 gols, né? Jogamos mal, mas pelo menos vencemos. Fomos lá e vencemos. Aí veio o jogo contra o Náutico, uma perebagem, né? Uma perebagem. Aí veio o jogo contra o ABC, outra perebagem. Desde aquele jogo contra o ABC, a gente já via que a coisa não ia pra frente, né? Não ia pra frente com esse bando de vagabundos jogando, tentando jogar futebol, né? Porque desde aquela época eu já chamava ele de inimigo do futebol, inimigo da bola, né? Os maltratadores da bola. É o que eles são, eles maltratam a pobre da bola e o nosso juízo, né? O nosso juízo já não tem por causa desses jogadores, esses maleditos que são inimigos do gol. Isso, além de ser inimigo, eles são inimigos do gol, né? Porque para chutar dentro do gol, meu filho, é uma dificuldade, viu? Uma dificuldade. E em contrapartida, os times adversários fazer o que quer, né? É só ter um pouco de vontade dos times adversários, pode ser o líder, pode ser o lanterna, é só ter um pouco de vontade que eles vão vencer as disputas, todas as disputas contra os jogadores do Botafogo. Seja lá no ataque do Botafogo, o zagueiro adversário vão tirar tudo, meio de campo eles vão ganhar todas as disputas com os nossos perebinhas, né? Os nossos guerreirinhos lá da Maravilha do Contorno, e na defesa, meu Deus do céu, na defesa os cabas fazem o que quer, porque tem Evandro e Lucas Lopes, os 2 piores laterais do mundo, né? Nem o Ibis, que é considerado aí o pior time do mundo, ia querer na sua fileira o Lucas Lopes e o Evandro, né? Porque aí ia ser uma coisa pior do que ser pior do mundo, né? Ia ser um desastre total, né? Porque pelo menos para o Ibis tem que manter, nós somos o pior do mundo, mas pelo menos a gente sabe jogar futebol, né? E não ser o pior do piores que nem futebol joga, né? Então eles não queriam não querer nem Evandro nem Lucas Lopes, só no Botafogo da Paraíba que os treinadores ainda insistem com essas 2 desgraças, né? Ainda bem que Evandro foi pro banco, né? Evandro foi pro banco, agora só falta Lucas Lopes, né? Que não é nem para ir no banco, é para ser dispensado, beleza? Então dia 10 é que abre o mercado, vamos ver se alguma coisa vai acontecer aí, se o Botafogo vai contratar um novo time. Apesar dessa, tem que contratar um novo time, porque esse time aí já era, né, galera? Então é isso. Fiquem com Deus. Fui.